Me chamo Dalton. Trabalhei por vários anos como paramédico em muitos hospitais públicos em Teresina, onde nasci e cresci. Em 2002, tomei a decisão de mudar de profissão, depois desses acontecimentos que irei contar a seguir. Devido a isso, não consegui mais exercer meu trabalho como paramédico. Para ser sincero, depois daquele dia, minha vida virou de ponta cabeça. Nada mais foi como era antes. Estávamos em uma loja de conveniência, dessas que ficam em postos, tomando café, quando recebemos uma chamada de emergência. As primeiras informações descreviam uma mulher idosa, que havia fornecido seu endereço e alguns dados adicionais. Ela pediu urgentemente que uma ambulância fosse enviada para sua casa, pois, segundo ela, vivia sozinha e estava começando a sentir desmaios, talvez por causa de sua idade e de uma possível hipertensão. Também se queixava de uma forte dor nas pernas, que não a permitia ficar em pé. Anotei todas as informações relevantes e rapidamente nos dirigimos ao endereço fornecido pela central. A residência estava localizada em uma das áreas mais pobres da cidade. Ao chegar, apressamo-nos para entrar na casa, juntamente com a polícia, que já estava lá. Os oficiais ligaram várias vezes para a residência, mas ninguém respondia. Nesse momento, então, pressentiram logo o pior. Tiveram que forçar a porta, e então conseguimos entrar, acreditando que talvez a senhora tivesse desmaiado ou simplesmente não pudesse responder. Ao entrarmos na casa, encontramos um lugar bastante triste e frio, visivelmente abandonado. Um ambiente muito pesado, digamos assim. Estava muito claro que ninguém limpava aquele lugar há dias, ou quem sabe, até semanas, pois havia lixo por toda parte. De repente, um cheiro terrível impregnou toda a área da entrada. Alguns insetos, como baratas e larvas, rastejavam lentamente por quase todo o chão. Sinceramente, o ar da casa era de dar medo, mas que logo foi tomado por um enorme sentimento de tristeza, quando entramos em um pequeno quarto e descobrimos a razão daquele clima mórbido dentro da casa. Uma mulher estava naquele pequeno cômodo, e pelo conhecimento que eu tinha na época, era certo dizer que já havia algum tempo que ela havia falecido. Como vocês podem imaginar, o detalhe mais inquietante era que depois de uma breve discussão com os policiais e outros membros da equipe, as primeiras evidências demonstravam que aquela senhora já estava há pelo menos uma semana morta, pois seu corpo já apresentava sinais evidentes de decomposição. O mais triste de toda essa história é que não havia vestígios ou sinais de algum parente ou amigo próximo teria visitado a falecida senhora. A pobre mulher morreu totalmente sozinha e abandonada em sua casa, e ninguém havia percebido ou sentido sua falta. Este caso me marcou emocionalmente. Este trabalho já está cheio de tensões, sem mencionar o risco de sofrer algum acidente. Nem os atendentes da central, nem os paramédicos souberam quem fez a ligação, mas o número que ficou registrado era o mesmo que estava colocado no aparelho telefônico na casa da mulher. Esta história ainda percorre os corredores e salas dos hospitais onde trabalhei, e meus amigos até hoje contam sobre o dia em que uma avó ligou para a emergência para que encontrássemos seu corpo e pudéssemos, enfim, levá-la ao seu descanso final. Me chamo Diego Pérez. Já tinha ouvido falar de algumas coisas estranhas e até mesmo do sobrenatural que aconteciam nessa profissão. Alguns amigos já tinham me contado algumas histórias, mas você nunca leva a sério, até que algo parecido aconteça com você. Comecei a trabalhar como paramédico, pois sempre senti que era minha vocação. As noites eram intermináveis e exaustivas, mas para cada pessoa salva, fazia todo o trabalho valer a pena. E como diziam meus colegas de profissão, tudo podia mudar com a próxima ligação. E foi assim mesmo que aquela noite ficaria marcada. Recebemos uma chamada de emergência. Era uma pessoa idosa que estava sofrendo um ataque cardíaco. Anotei todos os dados e endereço e seguimos para atender a chamada. Quando chegamos ao local,
O senhor estava deitado ao chão, massageando o peito. Como é rotina nesses casos, pedi educadamente à família que saísse do quarto e começamos a atendê-lo. Tomamos seus sinais e preparamos sua estabilização para transportá-lo para o hospital. Quando o observei mais de perto, notei que a sua pele estava muito pálida, quase amarelada, e obviamente estava se queixando de dores pontiagudas no peito. Nesse instante, eu falava com ele para mantê-lo acordado e consciente. Ele respondia positivamente com a cabeça, enquanto respirava com muita dificuldade. Por um momento, ele perdeu a consciência. Tomei seus sinais e vi que não havia pulso. Rapidamente, o colocamos à maca, mas quando estávamos prestes a sair, o senhor acordou. Ele estava visivelmente assustado. Pediu que eu não fosse embora e que ficasse ao seu lado, porque estava com muito medo. Em poucas palavras, ele me disse que não queria morrer. Eu acredito que ninguém deseje isso conscientemente, mas esse homem estava muito agitado, tremendo e com muito medo. Então não houve outra escolha, a não ser injetar algo para acalmá-lo. Enquanto o levávamos, ele acalmou um pouco. Eu estava me movendo para trás para pegar a máscara de oxigênio para colocar nele, quando de repente olhei em direção ao canto do quarto, onde os seus olhos fixamente estavam parados. Estava tão assustado nesse momento que achei que os seus olhos iriam pular, como alguém que vê um terror absoluto de perto. O pobre homem ficou completamente pálido, ainda mais do que já estava, e sem controle nenhum, começou a fazer movimentos bruscos, tentando sair da maca. Ele queria fugir de algo ou alguém, mas apenas ele podia vê-lo. Pedimos que ele se acalmasse, pois sua condição poderia piorar, e que ele nos dissesse o que estava sentindo, para que pudéssemos ajudá-lo. Mas ele estava tão perturbado que não nos ouvia. Lembro perfeitamente da sua expressão. Seu rosto mostrava que ele não tinha apenas medo, mas pânico. Graças aos sedativos, ele finalmente se acalmou. Chegando ao hospital, ele foi recebido pelo médico de plantão. Lembro-me muito bem do médico. Se chamava Dr. Sariel, pois além de bastante peculiar, nunca tinha conhecido ninguém com esse nome. No dia seguinte, comentava-se no hospital sobre o paciente que havíamos deixado naquela madrugada. As enfermeiras do turno disseram que ele começou a gritar de repente, por alguns minutos, até que teve outro ataque e acabou falecendo. Você pode estar se perguntando, o que há de estranho na morte desse paciente? Enquanto eu tentava estabilizá-lo em sua casa, ele me afirmou que estava vendo a morte na porta do seu quarto. Durante o trajeto até o hospital, ele delirava e repetia que não deixássemos que a morte o levasse. E finalmente, quando o deixamos no hospital, não havia nenhum residente ou médico chamado Sariel. Aquilo tudo realmente era muito estranho, e quando achei que não poderia piorar, fui para a internet para pesquisar sobre o tal doutor. Por ser um nome único, poderia conseguir alguma informação, e para minha surpresa, a primeira informação que apareceu foi Sariel, conhecido como o Anjo da Morte. Fiquei sem ar por alguns segundos, pois parecia loucura demais na minha cabeça. Mas Sariel não tinha só o visitado, mas também vindo buscá-lo. E por aquele pouco tempo que estivemos ali, podemos também vê-lo. Miriam Cerqueira. Sou paramédica há alguns anos. Facilmente poderia relatar aqui mais ou menos umas 10 histórias que aconteceram comigo ao longo desses anos nessa profissão, desde coisas estranhas ou sobre o sobrenatural. Mas sem dúvida nenhuma, a que me fez mudar a minha forma de pensar sobre a vida após a morte foi há apenas 2 anos depois da minha formação. Quando você começa nessa profissão, precisa aprender a se tornar um pouco fria, a não se apegar aos pacientes, pois às vezes isso pode prejudicar a situação. Não deve levar isso para o lado pessoal. Fatos ou acontecimentos que arruinaram a vida de outras pessoas não devem ser levadas para a sua vida pessoal. Confesso que já vi mais de uma pessoa perder a vida bem na minha frente. Já vi fraturas expostas, luxações, tiros, perda de membros, cenas dignas de filme de terror, com sangue para todo lado, entre muitas outras coisas.
Já vi como algumas pessoas podem ser imensamente cruéis. Mas tudo mudou em um dia em que uma mulher morreu na ambulância a caminho do hospital. Esse episódio ficou marcado para o resto da minha vida. Não devido ao fato em si, pois isso acontece todos os dias infelizmente, mas o que se seguiu depois. Recebemos uma chamada da central de emergência, denunciando que uma senhora havia sido vítima de abuso doméstico. Seu marido a tratava pior do que um cachorro. Naquela tarde, a discussão já durava horas, o que já era normal por muitos anos, disse um dos vizinhos, quando simplesmente não aguentou mais e resolveu ligar para a emergência. Ao ouvir aqueles gritos e golpes que rapidamente saíram de controle, e resolveu fazer a ligação. Sabia que dessa vez algo de muito ruim tinha acontecido. A polícia chegou primeiro e, depois de identificar o marido, rapidamente o prenderam. Infelizmente, a mulher estava em estado extremamente crítico. Ela tinha sido esfaqueada inúmeras vezes e, devido aos seus ferimentos, perdendo muito sangue. Como eu disse antes, ela morreu durante o transporte, deixando todos nós em silêncio por alguns minutos. Pois apesar de ser a primeira vez que nos deparamos com um caso desse tipo, sempre era bastante importante para nós ter o respeito, especialmente por essa pessoa que sofreu tantos anos em sua vida. Estávamos apenas ali, em silêncio, em respeito àquela jovem, quando um grito sufocado de espanto vindo do motorista nos assustou. Imediatamente, eu e o outro médico que estava comigo de plantão, viramos o olhar em direção para a parte da frente da ambulância, onde pudemos ver com espanto e surpresa o que havia causado o grito sufocante do motorista. Na calçada em frente, a apenas alguns metros de nós, estava em pé uma mulher idêntica à que estava sem vida em nossa maca. Só que ela nos olhava fixamente e, em questão de segundos, enquanto andava lentamente, apenas nos sorriu. Estava com um semblante amável, sem feridas ou marcas no corpo. E para nos deixar mais chocados, ela fez um gesto com a mão para se despedir. E logo o medo que estávamos sentindo foi tomado por uma sensação de conforto. Seu vestido branco com muitos girassóis sobre ela, que estavam manchados de sangue dentro da ambulância, estava feito novo em seu corpo, enquanto se afastava de nós. Todos ficamos em estado de choque. Ninguém disse nada pelos próximos minutos, até que finalmente Anselmo, o motorista, quebrou o silêncio dizendo: "Diga-me, por favor, que todos viram a mesma coisa que eu, e que eu não estou ficando louco." Mas ficamos sem coragem de responder. São imagens que ficam como filmes na sua cabeça, como cenas que sabe que viu, mas ao mesmo tempo não consegue acreditar. Não acredito em fantasmas e não acredito em demônios, mas definitivamente acredito que há algo mais após a morte, algo que não podemos entender, e é isso que realmente me assusta até hoje, o fato de não saber o que. Era um sábado, e como todo sábado, não tínhamos um minuto sequer de descanso. Infelizmente, as pessoas costumam beber mais. As ruas e lugares badalados estão mais movimentados. Enfim, os acidentes e emergências, infelizmente, estavam em abundância naquela noite. Aproveitamos uns minutos do pouco intervalo que tínhamos para comer alguma coisa do lado de fora de uma cafeteria, quando recebemos a ligação da central. Tratava-se de um homem que aparentemente sofreu uma parada cardiorrespiratória no meio da Praça das Nações, que é bastante movimentada. O senhor aparentemente não estava acompanhado, então imaginamos que uma das pessoas que estavam lá foi quem gentilmente fez a chamada. Tentamos obter o máximo de informações possíveis para facilitar no processo do transporte. Chegamos ao local o mais rápido possível e encontramos o homem no chão, com sinais de infarto. Cuidadosamente, o colocamos na maca e depois de subi-lo na ambulância, ele foi estabilizado em questão de segundos. Mas percebemos que o senhor parecia delirar, pois não entendia muito bem nossas perguntas, embora notássemos que ele nos observava com os olhos entreabertos. Precisávamos saber o nome dele para encaminhá-lo ao hospital, mas não conseguimos,
pois ninguém o conhecia no local. Não tínhamos mais informações sobre ele, além das que recebemos pela central. Um dos meus colegas sugeriu que procurássemos sua identificação na carteira, para pelo menos saber o seu nome. Mas o sujeito, estranhamente, não tinha nada nos bolsos. Embora estivesse muito bem vestido e com roupas aparentemente caras, ele não tinha relógio, telefone celular ou carteira, nada que pudesse revelar sua identidade. Seguindo em direção ao hospital, depois de atravessar um semáforo em uma curva na direção à Avenida Ipiranga, um motorista não conseguiu frear a tempo e acabou nos acertando em cheio. Felizmente, não sofremos nada grave, mas todos tivemos que descer para verificar se as pessoas do veículo estavam bem, pois acima de tudo somos paramédicos e esse é o nosso dever. Com a polícia já no local, aguardávamos a chegada de outra ambulância para levar o paciente ao hospital, já que nossa prioridade é que ele chegue o mais rápido possível para ser atendido. O terror começou no momento em que voltamos para a ambulância. A porta, se fechada, é travada com uma alavanca de maneira bem complicada. Uma pessoa à beira da morte não poderia abri-la. O ponto é que o homem que tínhamos como paciente desapareceu. Não havia nenhum sinal dele e ninguém ali próximo o viu saindo. Foi tudo muito estranho, já que clinicamente seu estado não permitiria se levantar e sair andando como se não tivesse acontecido. Além disso, abrir a complicada fechadura da porta traseira e ainda tirar todo o equipamento médico que o monitorava, simplesmente era como se ele tivesse desaparecido num estalar de dedos. Quando chegamos ao hospital, não soubemos como explicar essa situação aos nossos superiores, o que quase nos custou o emprego. No entanto, não houve mais nenhum chamado desse ou qualquer outro homem com as mesmas características. Literalmente, a única coisa que nos restou foi em acreditar que levamos um fantasma naquela noite. Obrigado se ficou até o final. Não deixe de apertar o like para prestigiar nosso trabalho. E se é novo no canal, considere se inscrever para nos ajudar a crescer mais a cada dia. Toda semana postamos novas histórias. Por hoje é só e até o próximo vídeo.